Amém. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Deco. Eu tenho 18 anos. Ano passado eu saí, acabei o colégio e fui fazer um ano de missões numa organização que chama Global Challenge. E eu saí com 17 anos e fui rodar o mundo. Fui acho que para 15 países no ano e fazendo trabalho voluntário, procurando comunidades e tentando fazer uma diferença e, além de tudo, expandindo o reino onde quer que estivesse. E aí eu vou contar um pouco das histórias, né? Tentar contar um pouquinho de cada país e só esperar que seja relevante para a vida de cada um de vocês. Né? Então eu comecei com 17 anos, né? Filho de pastores, Ronas ali, Ronas Boy. A minha vida inteira foi sempre ouvir sobre Deus, né? Sempre estudar, sempre estar na igreja, sempre conhecer bastante. Mas esse ano que eu tirei agora foi basicamente provar tudo que eu aprendi, tornar realidade, ver acontecer diante dos meus olhos. E ele foi fiel, e aconteceu. E, acho que Jó 42 fala que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. E então, era lá para acho que novembro do ano passado, eu tive um sonho e Deus falava para mim que eu tinha que ir para a Índia, para Guatemala e que eu tinha que fazer esse Global Challenge. Eu falei, demorou, né? Ele nunca falou comigo por sonhos, mas ele foi específico, então eu tenho que fazer. Então eu me inscrevi e fui. Fui para a África do Sul, fiquei lá 2 meses em treinamento em Jeffries, e aí recebendo, né, treinamento físico e espiritual também, mas foi legal e foi um ano de fé, um convite para um ano de fé, porque não é nada fácil. E a gente vai bem simples, muito simples, para as nações, mas com tudo que a gente vai, com o coração. E aí eu lembro que Deus começou já a depositar algo dentro de mim e falar sobre o que esse ano ia ser, é um ano de fé. E aí ele me falou sobre um amigo rico. E era um sonho que eu sempre tinha com os meus amigos da escola, quando eu era pequeno, não sei se alguém se identifica, mas que falava, né, se eu ficar famoso, se eu ficar rico, você vai morar comigo, eu vou pagar tudo, você só vai curtir, você vai curtir. E aí ele me chamou, me convidou para esse ano, ele falou, entrega tudo para mim e vem curtir, vem ser o meu amigo. Então eu peguei e fui. E aí a fé não é fácil, né, você odeia e se ama, porque começa como uma escolha, mas termina, você tem que ter esperança, você tem que ficar, não é nada fácil. E aí tem uma citação aqui de fé, que é a habilidade de ver o que precisa ser feito e confiar em Deus para realizar, mesmo que pareça impossível. Pessoas com dom de fé confiam em Deus nas dificuldades, situações impossíveis, onde outros estão prontos para desistir. São visionários, pessoas que oram grandes orações e sonham grandes sonhos para Deus. São otimistas, esperançosos, orientados por mudanças e focados no futuro. São muito convincentes sobre a verdade da Escritura, porque eles mesmos são convencidos do poder dele. E então comecei essa jornada e recebendo palavras, eu lembro também de um barco, que era uma visão, e esse barco estava ancorado, um barco à vela, e ele andava, mas só em círculo, por causa da âncora. E Deus convidava a subir a âncora e deixar o vento levar para onde fosse. Se você não sabe onde ir, sobe a âncora e vai, confia que o vento vai te levar onde você precisa ir. Eu acho que não tem nada como procurar no lugar errado ou fazer a coisa errada se sua expectativa e a sua prioridade são Jesus. Vai virar para o reino, vai mudar o foco. E aí, o Global Challenge é uma academia de líderes alegres, apaixonados e aventureiros, com o coração de servo e a mente de um rei. E aí tem uma correlação aí, que uma música que fala que somos todos zumbis, porque temos o coração de um rei, mas a mentalidade de um servo. E a gente vive numa mentira, vive como se fôssemos escravos. Então é o inverso, né? Tem o coração de servo, mas a mentalidade de um rei. E aí essa organização ela também é formada e construída só na fé. A dona dela é a Ana Marie. Ela é uma senhora que mudou a história da África do Sul, conhecida assim por todo mundo lá, porque ela vive na fé. Faz 8 anos que ela começou o Global, e aí agora na comunidade dela em Jeffries, ela tem 2 escolas
ensino médios cristãos, tem loja, tem tudo, e está influenciando lá. Tudo que acontece lá é pela fé. E a última escola que eles estão construindo ainda começou alguém ofertou 2 hectares para eles construírem a escola de graça, e aí eles estavam na fé, sem nada, vamos começar, e aí tem uma concessionária do lado do terreno, e aí eles tinham que construir um campo de esportes que custa uns 300 milhões, e aí essa concessionária, o arquiteto deles fez um erro de uns 2 quilômetros quadrados, e aí começou a chegar dezenas de caminhões de areia e material, e eles falaram: isso aqui vai pro lixo, vocês querem? E esses 300 milhões viraram 70 mil, e eles estão construindo e estão levantando, e ela fala, que cada escavadeira que vai lá louva a Deus e canta diante dele. Então é muito louco, esse é o naipe da organização. Meu grupo eram 9 meninos, como pode ver na foto, homens, não sei. Mas aí também, tudo. O naipe, o Miller, ele foi um dos meus líderes. Ele entrou para essa organização porque ele estava trabalhando, estava no escritório dele, ele olhou para o braço e viu que perdeu bronzeada. Falou: tô aqui há muito tempo. Daí ele foi dirigir para casa. Quando ele estava no farol, ele falou: como é que eu entrei no meu carro? Porque virou automático, virou uma coisa de todo dia. Ele falou: preciso sair disso aqui. Vendeu tudo que tinha e foi. Vendeu e foi. E aí, então, essa é o naipe do coração dos caras. E a gente o chamado é para viver um estilo de vida muito simples, mas muito simples mesmo. Então, eu não me orgulho muito, mas eu comi comida de cachorro, carne de cachorro, morcego, testículo de ovelha, minhoca, dormi na rua mais do que eu comi carne esse ano, na calçada mesmo. Foi rejeitado por muitas igrejas, preso 2 vezes, fora as viagens de ônibus mais zoadas da minha vida. Teve uma na Indonésia, que eram 800 quilômetros, e a gente foi abençoado, e a gente não tinha celular nem para ouvir uma música, mas eram 24 horas um ônibus famoso pelo karaokê muçulmano. Então, tinha um DVD de 12 horas, eu ouvi 2 vezes, eu estava cantando, E aí as pessoas entram para pedir dinheiro e cantam, então elas pedem para o motoca baixar o volume, e elas te dão um amplificador delas para você segurar no colo, e aí elas cantam pro ônibus, então não dá nem para dormir, é muito ruim. Mas é isso. Então começou, esse ano eu fui para o Catar, para a Turquia, para a Jordânia, para Israel, para a Índia, para a Tailândia, para a Malásia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia e África do Sul. Não vai dar para contar sobre todos os países, mas eu vou tentar aqui os mais relevantes. Então, começou na Turquia, e aí, na Turquia, o que acontece no começo do ano, todos os meninos botam um dinheiro dentro para criar um orçamento para o time para gastar em comida e acomodação. Só que a gente teve um erro financeiro no começo, e a gente chegou no aeroporto lá, recebendo a notícia que a gente só tinha um orçamento de 2 dos 9 dentro, para esse pouquinho de comida e acomodação. Então a gente viveu meio com R$1 por dia, assim, 2 para comida, acomodação, dormia na rua, acampava. Mas foi muito louco, foi um dos países que as melhores histórias saíram. É um país altamente muçulmano, e aí eu lembro que no primeiro dia a gente foi na rua em grupos de 3 para fazer uma aventura assim e visitar os lugares históricos. E aí um deles era Blue Mosque, que é uma mesquita hoje, mas era uma das igrejas de João, na Turquia. E aí quando eu descobri que era a igreja de João, eu e os 2 meninos, a gente queria entrar com tudo. E a gente só tinha 3 liras para os 3 para passar o dia, e o ingresso custava 20 liras cada um. Então a gente foi ali na saída, ficou só vigiando os polícia, vendo se estava para dar um gato, alguma coisa. Mas aí, não é a pegada, Então a gente falou: não, a gente é filho, vamos pedir pro pai. Daí a gente saiu ali, depois de olhar por uma meia hora, orou, no primeiro dia do ano, e falou: não, Deus, a gente quer entrar, faz alguma coisa. E aí a gente continuou andando assim,
Daí estamos andando, eu escuto português, dois são um casal brasileiro, que não são cristãos, e aí eu comecei a conversar com eles perguntaram o que a gente estava fazendo, e eu contei só o nosso coração, e não contei das necessidades, nada, mas eles perguntaram como é que a gente sobrevive, eu falei, a gente vive de bênçãos. E esses caras que não eram cristãos falaram, a gente pode abençoar vocês? Aí, já de cara, no primeiro dia já deram 200 liras pra gente. Então a gente entrou nessa mesquita e a gente viu a igreja, foi sensacional. E a gente começou depois de Istambul, a gente foi para Kuşadası, um vilarejinho assim, e a gente começava, como a gente não tinha nada para fazer muito assim, a gente ia nas ruas todo dia e tentava passar um tempo com o pessoal. E aí a Turquia tem uma cultura muito muçulmana, então tudo custa, tudo é um negócio, mas essas caixas de cultura e preconceitos, elas só não conseguem resistir a amor. Então toda vez que a gente tentava fazer algo pela nossa força, não dava certo, mas a gente desistiu, né? A gente sentou lá na rua e falou, não, vamos parar de tentar fazer as pessoas orarem a oração da salvação, mas vamos dar amor para elas e confiar nos frutos do amor. E aí depois desse pensamento, tudo começou a acontecer. A gente ia para as lojas e os donos fechavam as lojas e encomendavam chá e ficavam trocando ideia com a gente, ficavam lá. E aí teve um cara que chama Omar, e ele me marcou bastante, porque eles falaram, os meninos do meu time falaram que eu precisava comprar tênis, porque eu não tinha tênis e como algumas igrejas são bem simples e bem tradicionais, eu precisava ter um tênis. Então eu fui andar com um dos meninos e eu encontrei essa loja, e esse cara Omar estava lá, e aí ele veio pra gente e falou, e aí, vocês estavam na festa ontem à noite? Eu falei, não, a gente não faz esse tipo de festa. Ele, não, mas todo mundo estava, vocês não estavam? Eu falei, não, a gente não estava. Falou, que tipo de festa você faz? Maconha? Eu falei, não, outra. Cocaína? Não, melhor. Êxtase? Não, eu tenho tudo aqui, se você quiser. Não, é outra. Ele, então me dá, eu preciso dessa droga. A gente falou, não é amor, é Jesus. Ele, daí já deixou a gente, daí falou, não. A gente explicou a separação de Isa e Jesus, que são, como eles chamam Jesus em árabe. E aí ele falou, não, pode ir tranquilo, segue aí sua vida. A gente falou, não, a gente pode orar por você. E ele falou, não. Eu falei, se eu comprar um tênis, eu posso orar por você? Ó, foi métodos extremos, tá? Não sigam. Mas ele falou, demorou, se você comprar, você pode orar. Daí então eu comprei o tênis, tive que comprar um tênis. E aí eu orei por ele. E aí ele ficou ali parado, eu profetizei sobre ele. E ele ficou meio em choque assim, e aí seguiu a vida. Daí à noite, meu amigo que estava comigo encontrou ele. E ele falou, não, vamos jantar, vou pagar uma janta para vocês. Daí a gente arrastou, né? Você tá usando o dinheiro que eu te dei, né? Não, aquele dinheiro lá é do amor, ninguém toca naquele dinheiro. Demorou. Daí a gente orou por ele à noite, aí no dia seguinte eu fui de manhã e orei por ele. E aí à tarde ele virou pra gente, eu encontrei ele. Ele falou, eu tô viciado no que vocês me deram. Eu quero me juntar a vocês com todo o meu coração, mas eu não posso, porque meu pai é um imã e é um pastor muçulmano. E é radical, e se ele se converter, ele vai matar ele vai tirar ele e matar ele. Então, já começa aí com essa bomba, né? Mas a gente seguiu, a gente encorajou ele e confia, né? Confia nos frutos. E ainda estou orando por ele, mas tenho desejo de voltar lá. E aí, também encontramos uma igreja lá e ficamos trabalhando com eles por... que foi? Ficamos trabalhando com eles lá por um mês. Daí fomos, a gente como era menina, né, fazia muito trabalho físico, então construímos casa, telhado. E aí teve uma senhorinha que eu contei aqui um pouquinho por telefone, mas a senhorinha que tinha um telhado, um buraco no telhado. E ela era da Turquia, então não falava inglês. Mas a gente foi uma semana lá e consertou o telhado, e aí uma vizinha muçulmana dela vinha todo dia para tentar traduzir por 5 minutos para a gente. E aí no final da semana, quando a gente acabou o trabalho, essa vizinha perguntou, né, quanto que eles cobraram. Ela falou, não, foi de graça. Eles falaram, mas de graça, né, a cultura muçulmana não entende isso. E eles falaram, não, da onde vem esse amor, essas coisas? Ela falou, não, vem comigo domingo, eu te mostro. E essa muçulmana trouxe a mãe dela para a igreja, as duas viraram cristãs por causa de um trabalho.
E aí foi bem legal, tem coisa que a gente não programa, né? Ou não é um livro de como fazer, mas a gente sai na rua e vai dar amor. E isso não é algo que dá para se fazer só na Turquia, né? Mas aonde você estiver. E aí eu lembro que teve um dia que a gente tava meio sem nada para fazer e aí a gente juntou, né? Eu falei, chamei 2 meninos, a gente juntou todo o dinheiro que a gente tinha, acho que eram 13 liras. Daí a gente foi pro mercado e comprou coca e chocolate. E a gente saiu na rua dando para as pessoas. Mas elas não entendiam que eram presentes, porque elas não conhecem, nem Natal eles têm. Então eles rejeitavam, eles saíam correndo. E aí teve uma hora que tinha um telhado e uns jardineiros trabalhando em cima. E aí a gente começou a jogar para eles. E aí o pessoal entendeu que era de graça. E aí todo mundo saiu na rua para assistir, eles agradeceram, e aí tipo, aplaudiram. E mesmo assim não queriam as cocas dos negócios, a gente foi demorando, né? Então é só tentando ali ser influente na comunidade. Daí Israel a gente chegou no aeroporto em Tel Aviv, e aí também acho que é uma das piores sensações desse ano é você chegar no aeroporto e não ter ninguém para te buscar, ou você não saber para onde ir, você só tá lá, e aí você descobre, né? Se é de noite você dorme no aeroporto, e aí acho que no dia seguinte você sai. Mas aí a gente chegou em Tel Aviv, acho que umas 9 da noite, e aí não tinha ninguém lá, e a gente precisava chegar em Belém, que é dentro da Palestina, e a gente não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Então a gente pegou um ônibus até a metade, que é Jerusalém, e desceu em Jerusalém, uns 9, já umas 10 da noite, com umas malas de 20 quilos, e aí começamos a andar uns 10 quilômetros para chegar em Belém, e aí já estava bem tarde, e aí você chega lá, são as muralhas gigantes, né? A gente começou a entrar pelas muralhas, e só escuta um carinha, para! Continua andando, né? Daí quando vê, tem um soldado árabe palestino com uma metralhadora na nossa cara. Se der mais um passo, eu atiro, né? Não é aquilo, anda, daí a gente saiu. Daí a gente achou um outro buraco lá e entrou. Daí carro virado, buraco de bala, muro, parece um videogame e tem alguém te vigiando. E aí a gente continuou andando mais uns 5 quilômetros e achou a casa que a gente precisava ficar. E aí chegando lá no dia seguinte a gente descobriu que nem os palestinos podem cruzar o muro depois das 8 da noite. E a gente fez às 2 da manhã. Aí procissão, né? Às vezes você nem sabe, mas... E aí em Belém a gente trabalhou com umas freiras. A gente construiu uma igreja numa caverna subterrânea para elas. Então tiramos aí 80 toneladas de chão em 2 semanas. E aí ficamos lá, né? Confiando nos frutos também, né? Porque a gente não ia só para cristãos, ou essa denominação, a gente foi para muçulmano, para freira, para tudo dar amor, né? E confiar nos frutos também. E aí teve um desafio que a gente teve de Belém para ir para o Mar da Galileia. E aí de carona também, né? A gente não tinha dinheiro. Daí eles separaram, o plano era o seguinte, separou os 9 em 3 times de 3. Eles falaram, né? Mostraram no Google Maps, ó, tem o Mar da Galileia, tem 2 rotatórias. O plano é chegar hoje e se encontrar às 6 da tarde na primeira rotatória. Se não chegar, aí no dia seguinte, 9 da manhã, na segunda rotatória. Se também não chegar, daí acho que fazer por uns 4 dias e volta aqui na casa de volta. Daí falou, demorou. Daí a gente pegou, né? Na Bíblia tem várias passagens que falam que Jesus andava de Jerusalém para Galileia, né? Então a gente falou, demorou, vamos andar, né? Começamos a andar 20 quilômetros no deserto. Não sei se conseguir carona, a gente lá em Jericó, perdido, nossa, negativo assim, destruído. Daí conseguimos uma carona, né, finalmente. Daí chegamos lá umas 9 da noite, daí só tinha um mercado. Daí quando a gente entrou no mercado, o nosso outro time estava entrando, estava saindo do mercado e o outro chegou no ponto. Daí os 3 se encontraram ali no lugar errado, na hora errada, mas se encontraram. Então foi da hora. E aí, acho que pode passar. No Mar da Galileia, com o Rio Jordão, a gente encontrou, tinha um circo hippie de bicicleta. Mas era muito da hora, e os caras lá pelados. E a gente lá, é um lugar que é só um pedaço de terra, não tem nada, não tem fogo, não tem luz. E a gente botou 2 barracas lá e ficava pescando. E os judeus não conseguiam pescar. Eu não sei também, eu não sou pescador aqui, mas os meninos conseguiam
E aí sem isca mesmo. E a gente pescou, acho que pode passar já. Pescou mais de 100 peixes em 3 dias. E aí, porque a gente conseguia pescar, os judeus eles vinham e eles davam macarrão e a gente dava peixe. E a gente ficava cantando ali todo dia, toda a refeição. E aí, teve um dos meninos do circo que ficou meio incomodado com o jeito que a gente vivia e com o amor que a gente tinha um pelos outros. E aí ele veio conversar com a gente, né? Veio ver o que era, da onde vinha. E aí um dos nossos líderes, o da direita aqui, ele falou para ele, né? Ele falou, não, a gente é cristão, então a gente vive essa vida de amor mesmo e simplicidade. Aquele cara ficou muito incomodado. E aí ele falou, né? O que vai mudar se eu aceitar Jesus? E aí o meu líder não fez espaço para ele não, né? Mano, é fé, vai ser difícil, a gente tá vivendo aqui na rua, mas tá de boa. E aí ele deixou uma decisão muito difícil para ele falou. E aí no dia seguinte esse cara ficava andando assim embaixo no rio, no lago, e aí foi pra pedra e o meu líder foi falar com ele, né? Ele falou, e aí, o que você tá pensando? Daí ele falou, né? Eu fiz um voto quando eu era pequeno, ou 3 dias atrás, eu decidi que eu ia começar a acreditar, mas eu não sabia no quê. E aí eu fiz um voto quando eu era jovem que eu nunca ia ser cristão, nunca. Então todas as forças, meu corpo está lutando com tudo para eu falar não. Mas eu entendi que Deus me trouxe nesse circo hippie de bicicleta para que eu chegasse nesse país e tivesse esse encontro nessa pedra com você. Então eu falei para Deus aqui, de agora em diante eu e você. E ele aceitou Jesus ali, ele mesmo foi interessante porque a gente não estava ainda no começo, né? Então a gente ainda tinha as nossas dúvidas, né? O que a gente está fazendo, não estamos se amando tanto, não estamos tão unidos. E o cara lá inconformado com a nossa unidade, com o nosso amor. Então foi muito louco. Daí também foi legal que o meu líder deu um Novo Testamento para ele. E aí ele estava lendo na barraca dele, e aí meu líder ficou meio mal, ele falou, dá uma bebedeira pro cara. Daí no dia seguinte, ele foi e deu a Bíblia dele pro cara. E aí o cara falou, eu sabia que tinha mais. Eu estava lendo hoje à noite, mas alguma coisa falou que tinha mais. Daí esse cara aí aceitou Jesus. Daí na Jordânia a gente teve que cruzar a fronteira de Israel para a Jordânia também, a pé. E aí a gente teve um problema na imigração lá, porque na caverna, um dos meninos achou um soco inglês. Nossa. Daí ele falou, nossa, mas deve ser de Davi isso aqui. Daí ele guardou. E aí a gente cruzando a fronteira lá das guerras, tem um soco inglês, equipamento de barraca, né? Daí os caras falaram, vocês vão pro deserto, né? Vocês vão acampar no deserto, não pode. A gente falou, a gente não vai, a gente só tem um dia aqui, a gente tem que ir pro aeroporto. Você vai pro deserto. Você vai pro deserto. A gente não vai, só tem um dia, então você vai pro deserto. Daí ele fez a gente dar declaração verbal, escrita, a gente não vai dormir no deserto. E aí a gente seguiu, né? Daí ele liberou a gente. Daí depois da Jordânia a gente foi pra Índia. E a Índia foi tensa. Quando eu falei do sonho, né? Deus falou que eu tinha que ir pra Índia e ir pra Guatemala. Esse ano eu não fui para Guatemala, mas eu fui para a Índia, né? Então eu estava com expectativas altas e eu fiquei meio frustrado, porque eu não consegui ver o que Deus estava fazendo, só agora eu vejo. E aí lá a gente ficou num orfanato por um mês, trabalhando das 5 da manhã às 5 da tarde, pintando telhado e fazendo gesso e cimento nas paredes da igreja. E aí, 45 graus, onda de mosquito, às 6 da tarde vem uma nuvem na sua cabeça, você anda, você engole, entra assim, então você tem que ir para sua barraca e você fica lá a noite inteira. Comida é arroz com caldo, se der sorte, e pimenta, né? Então, mas era legal, a gente brincava, né? As crianças iam lá e elas pegavam os pratinhos de arroz, não, e aí a gente brincava, ele falava que ia pegar, eles paravam todos e ofereciam, era só o que eles tinham, mas eles paravam e ofereciam. E aí a gente seguia lá. A água a gente comprava para beber, mas para tomar banho, lavar a louça, essas coisas, a gente era abastecido uma vez por semana. Então, nos 45 graus, acabou a água várias vezes. Daí, teve... Dos 9, todo mundo ficou doente, pelo menos 2 vezes, caganeira, esses negócios. E 5 não chegaram a tempo no banheiro. Daí... Não chegaram a tempo no banheiro. Zé nas calças. Ó, esse aí
É um sofazinho do lado do único banheiro. Então dá pra ver o cara largado lá, dormia lá no chão mesmo, com as moscas, tudo nele. E essa aqui é uma foto clássica, porque nessa foto, no momento, um dos meninos se cagou na calça. Então dá pra achar ele aqui. E ele ainda teve que tirar a foto. A cara do lado é melhor. E é engraçado, mas é a seriedade. É uma condição muito ruim, muito ruim. A gente pegava o trem assim de 32 horas, e aí no chão sujo, a gente deitado, largado no chão, sem condição, assim, porque é muito pesado. Mas foi muito legal, eu volto pra Índia depois. Daí a gente foi pra Tailândia. Tailândia a gente trabalhou também bastante, muito assim. E aí, mas foi legal lá porque eu tive um entendimento. Eu assisti um filme Na Natureza Selvagem. Eu não sei quem já assistiu, mas é sobre um cara que ele busca a felicidade plena e ele acredita que ela só vai ser encontrada quando ele estiver completamente sozinho. E aí ele vai para o Alasca, mas o filme todo é sobre como ele chegou no Alasca e tudo que ele fez e todas as pessoas que ele viu. E aí quando ele chega lá, depois de algum tempo, ele descobre, ele percebe, entende que a felicidade ela só é plena quando compartilhada. E que não era sobre chegar no Alasca, mas o caminho que ele ia fazer. E aí esse só ficou no meu coração, né? Não é nunca sobre como chegar no céu também, mas é o caminho que a gente vai fazer aqui e compartilhar essa felicidade e tudo que a gente tem. E aí, depois da Tailândia, o que aconteceu foi o nosso orçamento que eu compartilhei no começo, ele era o menor de todos os times, porque o nosso projeto era trabalhar e levantar fundo para o resto do ano. Mas aí, nosso pequeno orçamento acabou antes do trabalho começar, 2 países antes. Então, na Malásia e na Singapura a gente teve que viver na rua mesmo e comendo nada, e aí na Austrália a gente pôde começar a trabalhar. Mas o que aconteceu na Malásia foi muito louco, porque a gente chegou lá à noite, nessa Chinatown aí, e aí chegou bem tarde, umas 2 da meia-noite, e sem dinheiro, sem nada, assim, e os meninos falaram, né, acho que o meu pai quis abençoar a gente com um mochileiro, mas todos os mochileiros estavam lotados, então a gente teve que dormir na rua. E até então a gente tinha dormido, mas era sempre por opção, né? Vamos dormir aqui hoje. Mas na Malásia não foi, era deita, escolhe a calçada e deita, com a sua mala nas costas e vai. E isso quebranta, né? Quebranta o coração. E foi muito louco, porque uma das promessas que Deus deu para mim é que Ele nunca ia me deixar, que Ele ia sempre estar comigo, do que eu falei que eu sempre estudei minha vida inteira e vim virar realidade. E aquela noite quebrantada eu falei, né? Você me deixou, você não está olhando. E aí eu fui deitar num beco, com a mala nas costas, perto de uma porta de um prédio. E aí eu fui para o chão, e aí eu estava lá no meio da noite e alguém entrou na porta e eu acordei assustado, fez barulho. E aí quando eu olhei tinha 2 mendigos sentados na minha frente me encarando. Eles falaram, pode dormir, você está seguro, a gente vai dormir. E aí, o que seria, né, um pouco estranho, para mim foi sinistro. Eu falei, demorou, eu tô seguro mesmo, eu voltei a dormir. No dia seguinte de manhã os caras estavam levantados e eu lá dormindo no chão. E aí foi muito louco, porque às vezes você acha que espera um anjo, né? Espera uma armadura, mas são 2 ali mendiguinhos olhando você, então cuidando. Então foi muito louco. Daí a gente foi para Singapura depois da Malásia por uma semana. E aí como a Malásia era mais barato, a gente decidiu gastar o último dinheiro para comida na Malásia e levar a comida para Singapura. Então a gente comprou, pegou o trem e esqueceu a comida do trem. Então a gente foi para Singapura, daí vamos para o aeroporto, né? Ficamos no aeroporto há uma semana, comendo aí para toda a refeição miojo e um pedaço de pão puro. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. E aí eu lembro que teve um cara no aeroporto que estava lá mexendo no computador, né? Daí eu sentei do lado dele e comecei a trocar uma ideia. Ainda é estranho, né, ter quebrar essa barreira e esse gelo, mas como eu falei, esse ano são sobre as pessoas ao seu redor, né? Não sobre a sua missão ou o seu trabalho. Então eu fui conversar com ele, e aí acabou que ele era um pastor de uma igreja na Malásia, e aí ele ficou muito encorajado pelo que a gente vive, pelas histórias, e aí ele abençoou todos nós com a melhor comida do aeroporto. Uns 50 reais cada um, assim, de comida. E aí foi muito louco também, e ele virou um contato na Malásia que a gente voltou depois para compartilhar na igreja dele. Daí,
a gente chegou na Austrália. A Austrália era onde o plano era trabalhar aos 9, chegar e ir para uma fazenda de ovelha e trabalhar lá, levantar fundo pro resto do ano. Mas quando a gente chegou lá, deu a notícia de que só 3 podiam ir, dos 6. Então os outros 6 iam ter que se virar na rua até conseguir alguma coisa. Eu fiquei na rua. Então a gente ficou lá, a gente descobriu, a gente tinha $1 por dia para cada um, para comida, acomodação e transporte. E aí isso não é nada. A gente descobriu um lugar que se você construísse a sua bicicleta, você podia levar de graça. Então a gente foi todo mundo e construiu bicicletas, então o transporte estava resolvido. Daí um casal ouviu sobre a gente na internet, nem conhecia, e falou, a gente tá viajando, vocês podem ficar com a casa por um dia. Daí a gente foi na casa, eles deixaram comida nos armários, tudo, a gente comeu. E aí no dia seguinte eles chegaram e a gente conversou com eles conheceram a gente. E aí eles falaram, né, vocês não podem dormir aqui, porque a gente divide o apartamento, mas durante o dia fica vazio, vocês podem vir. Então o que a gente fazia era toda noite a gente pedalava para baixo até a praia, que não pode dormir, mas a gente ficava lá na praia, pedalava uns 20 minutos, e aí ficava rodando na pista de skate, ou só curtindo com as pessoas, os mendigos também, e aí eu dormia lá no chão, e aí no dia seguinte de manhã a gente pedalava de volta e dormia na casa, porque não dá para dormir no chão, né? É embaçado, você fica cansado. E aí esse foi a nossa rotina por algumas semanas, dormir em caverna, no parque, até que também o Pedrinho e a Crica e uns parceiros arranjaram uns contatos pra gente lá, que eles chamaram a gente, era uma escola da Jocum, acho. E aí eles falaram que vocês podem ficar de graça, a gente está hospedando um time de rugby, então tem comida, vocês podem comer a hora que vocês quiserem, vocês não precisam pagar nada. Normalmente a gente cobra, mas vocês não precisam. Então a gente varria lá a escola e ficava dormindo e comendo com eles todo dia, pregando também, encorajando. Então foi muito legal. E esse $1 por dia a gente acabou que não gastou, mas na verdade a gente fez tanto dinheiro que a gente pôde ir para Nova Zelândia como um país extra de bênçãos e de coisas que a gente ganhou. Então foi bem legal. Na Hillsong a gente foi uma vez lá, eu lembro, e aí o meu líder ficou em casa porque ele estava doente. E aí eu estava lá com o meu parceiro e a gente conheceu um cara da igreja lá. E aí ele falou, né, onde vocês estão indo? A gente falou, a gente vai para Nova Zelândia. Eles falaram, mas vocês têm roupa? Dá frio? A gente não tem. Ele falou, eu tenho uma mala, vocês querem? Ele falou, demorou. Daí esse cara deu uma mala pra gente. E aí quando a gente volta para casa, o nosso líder tinha ficado. Ele estava lendo Mateus 6, que fala que olha os lírios, que como Deus veste os lírios, e Salomão no seu esplendor não se vestiu como eles. Como que vocês, filhos, não vão ter algo, ou não vão ser vestidos? E o meu líder falou para Deus, a gente não tem nada. E a gente voltou para casa com essa mala de roupa no mesmo dia. E aí foi muito louco. Daí, Indonésia, não, essa mesmo. Na Indonésia, o que a gente fez foi, a gente começou a trabalhar numa escola, então a gente dava aula de inglês. E aí a gente, um dia o líder virou e falou, amanhã vocês começam o seu Lucas 10. E aí também alguns já conhecem aqui o capítulo onde Jesus manda os discípulos sem ter roupa, sem ter dinheiro, sem ter sandália extra, sem ter nada, e fala, vai na fé e vê o que acontece. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a gente foi ali com short, chinelo e camisa, sem RG, sem passaporte, sem nada, e começamos a pegar carona. A gente foi de Yogyakarta para Bali, são 800 quilômetros, então a gente foi 20 caminhões aí. E aí eu não vou elaborar muito nisso, porque isso é uma pregação sozinha. Então, mas o que muito louco que aconteceu com a metade do grupo, eles acharam um menino de rua que começou a ensinar eles como pegar carona. E aí o que você fazia, você olha a placa do caminhão, você sabe para onde ele está indo. Então você pula na traseira sem o motorista saber. Então os meninos pularam lá e foram com esse menino de rua e tinha um tradutor com a gente, que um menino da Indonésia falou que vai fazer. Então eles começaram aí nesse primeiro dia já. Esse menino de rua ficou também incomodado e eles pregaram para ele, ele aceitou Jesus. E aí foi num banheiro de uma estação de ônibus, e aí batizaram ele na pia mesmo. E aí esse moleque mudou completamente, assim, um sorriso, e eles dormindo nesse caminhão de cimento. E aí eles, já meia-noite, assim, o primeiro dia eles ficaram sem comer.
Então eles começaram a cantar uma música que a gente aprendeu na escola quando a gente estava dando aula para as crianças, que fala que se toda gota de chuva fosse banana e manga, que chuva que seria? Eu ficaria com a minha boca aberta lá fora para comer tudo. E aí eles sem comida começaram a cantar, e aí eles estão na traseira desse caminhão aberto, um busão passa do lado, e aí para do lado e começa a buzinar assim, na velocidade mesmo, e acorda eles. E eles acordam assim, esse ônibus começa a jogar saco de fruta neles. Começa a jogar assim, e aí dá a volta e joga mais fruta neles, banana, manga, tudo. E aí esse menino também, que acabou de se converter, acabou de ouvir a música, já viu esse testemunho de fé. E foi muito louco. Daí a gente foi pra Zâmbia, isso aí é uma foto que a gente tirou do lugar que a gente estava. Na beira do Zambeze, no rio de hipopótamo, um crocodilo, e aí a gente estava lá com uma tribo, e aí foi um casal de americanos que largou tudo e foi lá para a Zâmbia para começar um projeto nas tribos, e aí foi muito louco porque eles são velhos, são idosos, mas começaram lá e eu estava lá no dia que estava tendo uma reunião de todas as igrejas da vilarejo, então tinha umas 80 pessoas debaixo de uma oca louvando, e foi muito doido a ver tantas pessoas que encontraram um propósito na vida por conta de duas pessoas que decidiram largar tudo, o conforto, e compartilhar o que eles tinham. E aí também eles começaram uma casa de criança lá, num orfanato, e aí a Mama África estava lá um dia e não tinha comida para as crianças, né? Então ela foi na beira desse rio e ela falou: Deus, são suas crianças, né? Não tem comida. E aí, não deu 5 minutos, veio uma águia com um peixe na boca e soltou no pé dela e vazou. Ela agradeceu e deu para as crianças um peixe gigante. E aí, essa foi a história da Zâmbia. Daí também teve só porque tem muitas áreas que dá para falar também, eu vou falar uma de cura. E aí foi num avião que um dos meninos, a gente estava indo para Nova Zelândia, acho, e aí um dos meninos estava trilhando essa jornada de cura mesmo, Deus falou para ele: vai e ora por aquele senhor. E ele falou, né, o senhor ali, daí demorou, ele enrolou o voo inteiro, tipo, 3 horas, o cara estava dormindo, ele estava dormindo. Daí quando ele levantou para pegar a bagagem, ele viu que o senhor tinha problema no joelho direito, ele falou: senhor, tem alguma coisa errada com o seu joelho direito? Ele falou: tem, quando eu era criança, eu tive uma cirurgia e eu perdi a cartilagem. Então, faz mais de 10 anos que eu não posso me sustentar nele, eu não posso pular, não posso fazer nada. Ele falou: eu posso orar por você. Ele falou: por que você quer orar? Ele falou: não, porque eu acredito que Jesus te ama e ele vai te curar. Ele falou: não. Ele falou: não, deixa eu orar por você. Ele falou: não, vou orar por você. Ele botou a mão no joelho do cara e orou. E aí esse cara, quando ele parou, ele foi assim, ele subiu no joelho dele, ele começou a dar uns pulinhos assim, ele virou comigo e xingou o meu amigo, né? O que você fez? Ele falou: não, você está curado? Eu não sei. Ele falou: eu tô. Daí ele continuou. Daí a gente saiu, desceu no aeroporto, tá lá pegando as malas, quando esse meu amigo veio, ele toma um pescotapa por trás, assim, pá, quem foi? Daí esse cara pulando atrás dele, assim, velho, um sorriso gigante. Ele fala: o que você fez? Ele falou: você está curado, né? Eu falei: ele pulando assim. Daí esse cara saindo, ele falou: Jesus te ama. Ele falou: agora eu sei. E aí continua. Foi bem legal. O que eu achei que fosse. Acho que foi. Essa era a igreja, né, Zé? Pode deixar aí. O que eu achei no começo, a minha visão era meio equivocada. Porque eu via todos esses casais de missionários que largaram tudo para ir falar com as pessoas, para ir compartilhar, gastar 5 minutos numa tribo com um morador de rua. E aí eu falava: nossa, que sinistro, né? A compaixão que essas pessoas têm e essa vontade, né, de fazer o reino, esse amor. E aí eu entendi depois, na África do Sul, só no final, que na verdade não é a compaixão deles ou o amor deles, mas é do Pai, que Ele criou cada um de nós, investiu, sei lá, 18 anos ou 32 para fazer, só para gastar 5 minutos com alguém, para levar ao reino. E aí eu estava lendo Romanos 10, 15, que fala: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E aí eu entendi que na verdade esses pés, eles têm cicatrizes. E não são os nossos pés, mas é Jesus, é Ele que vai, é Ele que usa
usa a gente e por conta do amor dele, da compaixão dele pela família dele, ele ainda prega de porta em porta. E é por isso que tem um exército de missionários e de pessoas expandindo o reino em qualquer lugar, por conta da compaixão e do amor dele por eles. E aí, acho que vou ler João 4. Pode ler. Amém? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então já começa aqui, todo mundo ouvindo que Jesus estava fazendo grandes coisas, mas a Bíblia fala que na verdade não era Jesus que estava fazendo, eram os discípulos, mas o que passa é que a glória toda estava sendo jogada aos pés dele, então a fama era dele. E quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário, porém, passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, da era seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Então esse versículo aí chato, cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Também Jesus é malandro, né? Porque eu esqueci de falar, quando eu estava em Israel, né, que a gente lia que Jesus ia direto para o Mar da Galileia e falava que ele andava, né? Daí a gente andou 20 km e morreu lá em Jericó. Daí quando chegou na Galileia, eu li lá, estava Jesus andando no Espírito. Então Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse, me dá um pouco de água. E aí a mulher samaritana perguntou como o Senhor pede água para mim, e blá blá blá. E aí esse capítulo termina falando no 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. E aí, esse versículo foi muito chave do meu ano, porque o capítulo começa falando que Jesus estava cansado, e por isso que ele parou. Mas da canseira dele, do descanso dele, saiu que quase uma cidade inteira veio a crer em Deus, e veio a salvação. E esse ano não foi nunca sobre a organização, ou sobre colocar uma jaqueta e falar agora eu sou missionário, mas é um coração disposto para fazer até do seu descanso sair testemunhos e fazer de tudo onde você estiver o reino ser expandido. Porque todo mundo carrega e são corações dispostos. Então, eu gostei muito do que o Will falou semana passada, que isso aqui é um intervalo do jogo. O jogo é lá fora, aqui é para você ser equipado. E aí fazer não é falar hoje eu vou sair e vou pregar para todo mundo, mas é fazer a diferença e a relevância aonde quer que você esteja. E eu ouvi esse ano, né, se você desaparecesse, ou se a sua igreja desaparecesse, o seu bairro, ou as pessoas ao seu redor, elas iam sentir sua falta. Qual a influência que você está tendo na vida delas? E aí, teve uma história na Índia também, sobre dois caras que estavam numa competição de arco e flecha, e o primeiro vai e ele acerta no buraquinho vermelho lá, e todo mundo aplaude, e o segundo vai e mira para cima e atira para cima. Todo mundo fica quieto e a flecha nunca volta. E aí o que eu entendi foi que a vida aqui na Terra não é sobre acertar alvos que foram forjados pela sociedade ou por um sistema nesse mundo, mas é mirar alto, é mirar para Deus e viver para Ele. Não é sobre viver um sistema e seguir os padrões de família, faculdade, escola, trabalho e sobreviver. Não é sobre sobreviver, é sobre triunfar. Então, é muito legal. E acho que eu vou... Teve muitas temporadas, né, e estações esse ano. Teve temporada de trabalho, teve temporada de ir pra rua, trabalho de ficar isolado em fazenda. E o que eu entendi também foi que se você não abraçar a temporada que você está, você nunca vai viver plenamente. Se o seu coração estiver em outro lugar, ou sua mente. Então não interessa se é ruim ou se é boa, você tem que abraçar e ser intensivo em amar, intensivo em relacionamentos. Então, eu acho que eu vou compartilhar agora a segunda parte, que é o próximo passo. E quando eu estava
eu falei que eu recebi o sonho da Índia e da Guatemala. Então, no meio do ano, eu já falei para Deus, né? Eu fui para a Índia, fiz metade, agora tá suave, né? Eu volto para casa, estudo, acabo a faculdade, daí mais tarde eu vou para Guatemala. E aí começou que, na metade do ano, na Austrália, eu recebi 5 palavras diretas, assim, de pessoas diferentes, países diferentes, falando que chegou o tempo que Deus estava me levantando para o ministério. E eu sempre fugi disso, sempre joguei no Joãozão ali, ó. Vai ser sinistro, eu tô de boa. E aí, mas ele começou, tava doente, eu ia pedir cura, a tiazinha não é cura, é ministério. Aí continuou, né? E aí, na Nova Zelândia, eu recebi a fama esse ano também de ser muito abençoado, tipo, muito, ganhar dinheiro na rua, assim, de pessoa dar, vier e dar. E aí os meninos falavam, né, você ganha bastante, mas você dá generosamente, é por isso que você recebe. E aí eu estava na casa da Nova Zelândia lá com uma menininha de 10 anos, tocando o violão dela e tinha um bilhete, dê generosamente, porque eu quero comprar um aquário de peixe bem grande. Aí eu só tinha $5 para a última semana, eu falei, suave, né, Deus, então vai ser eu e você. E aí eu dei para ela os $5. E aí naquele dia eu fui ter um jantar com a minha anfitriã e ela perguntou, né, por que eu fujo do ministério, por que eu sempre corro disso. E aí eu entendi que a minha visão de pastor e de ministério é limitada no meu pai. E o que eu vi a minha vida inteira foi ele sendo consumido por pessoas e tendo que resolver problemas. E é sinistro porque ele mudou a vida de muitas pessoas, mas eu não vejo isso para a minha vida. E aí aquela mulher falou para mim, né, não se preocupa, Deus vai explodir sua mente, Ele vai te mostrar quão limitada é a visão que você tem de ministério. Então aquela mesma noite eu saí para evangelizar na rua e eu estava com um kiwi, um cara da Nova Zelândia, e aí a gente foi para a rua e eu falei, não sei se... daí eu fui pro Burger King e aí eu queria ir no banheiro e aí Deus falou para mim, entra na fila e compra 2 hambúrgueres. Daí eu falei, demorou, né, vou dar na rua, mas aí eu estava na fila e esse cara vira para mim, esse velho, fala, tudo bem, você quer um refri? Ele demorou, né? Daí eu falei, e aí puxei assunto, falei, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou compartilhando a mensagem aqui, eu sou um missionário. Eu falei, suave, eu também. Daí ele falou, posso pagar jantar para você? Eu falei, demorou. Daí ele e o parceiro dele, 2 senhores missionários, vieram e me pagaram um jantar. E aí eu nunca conectei espiritualmente como eu conectei com aquele cara. Ele viveu coisas que eu já vivi, ele profetizou sobre coisas que eu vou viver. E aí ele começou a compartilhar do chamado dele. E ele falou que quando ele recebeu o chamado dele, era um chamado muito difícil, porque ele vive uma vida do que eu vivi esse ano. Ele vive na rua, ele vive... Mas o que ele sempre pediu para Deus foi para fazer a vontade de Deus e não a dele. E aí Deus começou a falar comigo, né? Porque eu sempre pedi isso para Deus. Eu sempre fiz a vontade dele, não a minha. Mesmo que seja ser um pastor, então. E aí ele continuou falando, e eu recebi 5 palavras que eu tinha que fazer isso. Então eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu recebi 5 também, né? Então, naquele instante ele já estava falando no meu coração. E aí esse cara que eu nunca vi, não era da igreja, encontrei na rua, eu nunca vi antes ou depois. Ele parou tudo e falou para mim, não se preocupa, o que Deus tem para você é diferente do que ele tem para o seu pai, seja lá o que seja. Você não precisa fazer como Davi fez com Saul, tentar botar a armadura dele. É especial e é diferente. E aí ele continuou falando, e Deus chamou para Guatemala, não chamou? Ele chamou. Ele falou, por favor, vai agora. É agora, não é sobre depois. Então, e aí ainda me deu $40 do nada para passar a última semana lá. E aí eu entendi então que aqui começa o próximo capítulo e vocês estão mais que convidados a fazer parte de ir comigo e ir para Guatemala, é o próximo país. Não era meu plano, mas é o plano dele. E aí acho que Hebreus 11:13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado dos Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade, ou uma casa. Então, é aqui que eu me encontro agora. É sobre ter deixado meu coração nas nações, mas voltar para casa agora. E ao mesmo tempo os 2 lugares são minha casa, mas ao mesmo tempo nenhum é. A minha casa está lá em cima.
Então eu só queria encorajar todos vocês a saberem que sua pátria está lá em cima. E teve um cara também, do Globo, que ele corredor, e ele correu uma corrida, estava no acampamento, e correu uma corrida de 30 km. E ele voltou quebrado, não conseguia nem andar, mas eu perguntei para ele como é que foi. E ele falou, eu amei cada segundo. E aí eu entendi também ali, né, que não se preocupa com a pátria, com o alvo final, mas aproveita cada segundo e faz valer a pena com ele. Então, só para encerrar, esse ano ele não foi fácil, ele foi sobre fé. E começa com uma escolha, mas não tem como voltar atrás. E aí, mesmo que você não entenda o que está acontecendo ao seu redor, ou por que as coisas estão acontecendo, dá para entender quem Deus é, porque vem através de um relacionamento. E sabendo que Ele é bom, você pode sempre ter uma esperança e uma fé, mesmo não enxergando o que está acontecendo agora, de que vai ser pelo melhor, porque Ele te ama, vai ser pelo melhor. Como eu falei na Índia, a Índia foi pesado, mas a sua compaixão pelas pessoas é muito maior do que suas experiências ruins. E nunca foi sobre a jaqueta, né, mas foi sobre um coração disposto. E na Turquia, eu já compartilhei também, mas um casal de idosos que eu encontrei lá, que tinham acabado de se mudar para a Turquia e deixado tudo da Nova Zelândia para trás, família, filhos e netos, para aprender uma língua nova e viver nova cultura e tudo. E eu perguntei para eles, né, por que vocês deixaram tudo? E eles falaram, né, nós somos pessoas da luz e é escuro aqui na Turquia. E todos nós somos pessoas da luz e é escuro ao redor da gente, em todo lugar. Então, todo cristão é um ministro de tempo integral e o mundo inteiro é o seu campo de missões.